Fala investidor, fala investidora, você entrou no aplicativo da sua corretora, olhou os diversos investimentos que tem lá e não entendeu nada? O que é um CRI, o que é uma debenture, o que é uma LTN, uma LFT? Então fica tranquilo que aqui nesse vídeo eu vou explicar para você investimentos de renda fixa de um jeito que até uma criança de 5 anos entenderia. Bora então? Eu me chamo Thiago Henrique, sou assessor de investimentos e aqui no meu computador eu tenho uma pauta, uma cola de assuntos que a gente vai pontuar e que vão trazer clareza para te nortear nos teus investimentos. Ótimo! Investimentos de renda fixa normalmente são os primeiros passos para quem quer começar a investir. Está guardando um dinheiro, está com um objetivo em mente. Então, renda fixa nada mais é do que você emprestar um dinheiro para alguém. E esse dinheiro você pode emprestar dentro da renda fixa para o governo, você pode emprestar esse dinheiro para uma instituição financeira, um banco, você pode emprestar esse dinheiro para uma financeira e você pode emprestar dinheiro para uma empresa, correto? Então renda fixa é você emprestar dinheiro para alguém e confiar que não irá tomar um calote. Então, vamos lá. Esse empréstimo, ele tem regras. E essa parte, essa regra, ela costuma ser fixa. Então, o que é você emprestar dinheiro para uma instituição financeira? Quando você empresta esse dinheiro, você concorda comigo que, por exemplo, se você tem 100 mil reais, você pode gastar esse dinheiro com o que você tiver na sua mente, tá? A partir do momento em que você empresta esse dinheiro, aplica ele num investimento de renda fixa, você não vai querer pegar esses 100 mil sem você ter um retorno. Então, normalmente, esse retorno, ele vai ter ali, dentro desse contrato, um benchmark. O que é um benchmark, Thiago? Olha, ótimo, vamos supor aqui, você, fulano, emprestou 100 mil para um banco. E esse vencimento desse investimento é em 2029. Ou seja, lá em 2029 o banco ele vai virar para você e vai falar assim, olha, eu não quero mais o seu dinheiro e eu vou devolver o seu dinheiro acrescido de uma taxa. Então essa taxa a gente chama no mercado financeiro de benchmark. Thiago, todo investimento de renda fixa, se eu quiser sacar esse dinheiro, ótimo, você deu um exemplo de um investimento que vence em 2029. Se eu quiser um investimento, fiz um investimento para 2029, mas no meio do tempo eu quero usar esse dinheiro. Tem como eu sacar esse dinheiro? Ótimo, tem como, tá? Tem investimentos que eles permitem você ter acesso a ele antes do tempo. A gente chama isso de liquidez. São investimentos que, devido a você conseguir sacar esse dinheiro antes do vencimento dele, ele vai ter uma rentabilidade menor, mas não deixa de ser um investimento seguro. Correto? Ótimo, então. Existem 3 classes de investimentos em renda fixa. A primeira classe a gente chama de um investimento que é você emprestar dinheiro para o governo. A segunda classe a gente chama de você emprestar dinheiro para instituições financeiras, os famosos bancões. E também você emprestar dinheiro para financeiras, tá? Então, instituições financeiras, os bancões e as financeiras. E por último, você pode emprestar dinheiro dentro da renda fixa para empresas. Então, antes de você sair emprestando dinheiro para todo mundo, você precisa saber dos riscos. Quanto maior a rentabilidade, e a rentabilidade a gente chama no mercado financeiro de prêmio. Então, toda vez que alguém me falar assim, olha, o prêmio ele é muito grande, a rentabilidade é muito alta, significa dizer que quanto maior o prêmio, quanto maior a rentabilidade, também maior o risco. Certo? Rentabilidade aqui é algo muito perigoso que você tem que ter muita atenção. A gente está vendo aí grandes bancos como BRB, Banco Digimais, Banco Master. No exato momento que eu gravo esse vídeo, aqui em 2026, a gente está tendo aí uma época em que a gente está vendo empresas e grandes empresas, grandes bancos quebrando. E quando a gente vai ver, são instituições, né, bancos, empresas que estavam oferecendo uma rentabilidade muito acima do mercado. Então, muito cuidado com seus investimentos, por mais que sejam de renda fixa, tem como você correr risco
de não ter esse dinheiro de volta. Então é um calote, tá? Então, muito cuidado. Antes da taxa, você tem que analisar algumas coisas. Até porque você pode ficar sem esse dinheiro até o final. Então, vamos falar do primeiro tipo de investimento, que é você emprestar o dinheiro para o governo. Então, você já deve ter ouvido falar do Tesouro Nacional. Ele é, por incrível que pareça, por mais que você esteja emprestando dinheiro para o governo, é o investimento mais seguro que existe. Por quê? Ele não é um investimento tão sexy no sentido de ter ali uma rentabilidade muito acima, mas ele tem um risco muito baixo, é o investimento mais seguro que existe, e ele tem liquidez. Ou seja, ele é o melhor que está tendo, tá? Por que a gente chama que o governo, emprestar dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional, ele é um investimento seguro? Porque você concorda comigo que todo o dinheiro que a gente tem aqui circulando no Brasil, tá? Ele é emitido pelo governo. O governo ele tem a impressora na mão. E se ele estiver devendo para você, acabou o dinheiro, ele imprime mais dinheiro. Então a gente chama isso no mercado financeiro de risco soberano. Então o Tesouro Selic, ele é um ótimo investimento para você começar ali a guardar a sua reserva de emergência, começar a ter um primeiro contato com o mundo dos investimentos. Ótimo. Vamos para o segundo nível. No segundo nível a gente tem os CDBs, que são certificados de depósitos bancários. Aqui você está emprestando dinheiro para os bancos. Isso mesmo. Normalmente a gente está acostumado a estar do outro lado da moeda, né? A gente tomar emprestado no banco, mas aqui a ordem ela muda. Ou seja, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, ou seja, você está capitalizando o banco. Como que o banco ele ganha dinheiro, né, Thiago? Ele pega dinheiro emprestado barato do investidor e empresta para outras pessoas esse dinheiro de uma forma mais cara. E assim essa diferença a gente chama de spread. E assim o banco ele faz aí as suas fortunas. Então, no CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. E você pode receber, lembra aquele acordo que eu falei no início do vídeo, que você faz um acordo, firma um contrato com a instituição em que você empresta o dinheiro? Esse dinheiro você empresta para essa instituição, você pode receber uma taxa pré-fixada. O que é uma taxa pré-fixada? Eu falar assim para você, olha, Luciano, Maria, você vai receber esses R$1.000 mais uma taxa pré-fixada em 15%. Você pode receber essa taxa pós-fixada, ok? E normalmente as nossas taxas, tá? Normalmente não, sempre as nossas taxas são fixadas, melhor dizendo, as nossas taxas que a gente tem como base, a taxa básica do Brasil para tudo aqui é o CDI, a Selic, ok? Que é a nossa taxa básica de juros. E hoje, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a nossa taxa ela se encontra em 14,25. Então, normalmente, quando você vê um investimento que rende 100% do CDI, ele vai refletir CDI e Selic tendo que são muito próximos, tá? Muito próximos mesmo. Então, hoje um investimento que rende 100% do CDI, ele é um investimento que ele rende 14,25. Ok? Estamos acordados? Dentro da instituição financeira, CDB é você emprestar ali, então fazer um investimento que ele vai render 100% do CDI, 110% do CDI. Ainda nesse segundo tipo de renda fixa, a gente vai ter a LCI e a LCA. O que são isso? Nessa modalidade você também está emprestando dinheiro para o banco, tá? LCI é letra de crédito imobiliário e uma LCA é uma letra de crédito para agronegócio, ou seja, você está fazendo um empréstimo para o banco, para esse banco emprestar dinheiro ou para o setor imobiliário, que é o caso da LCI, ou para o setor do agronegócio, que é o caso da LCA. Uma coisa importante da gente pontuar aqui é que setores importantes como o agronegócio, o imobiliário, o setor imobiliário, o governo ele gosta de fomentar esses investimentos. Então ele dá aqui uma espécie de bonificação, se é que assim a gente pode falar, para quem investe em LCI e LCA, é que esses investimentos eles são isentos de imposto de renda. Então é bastante importante a gente fazer um adendo aqui, que é o seguinte: prazos menores, então você vai precisar desse dinheiro aí em menos de 2 anos.
Normalmente uma LCI, uma LCA tende a render mais do que um CDB, devido à ausência de imposto, tá? Então, esse adendo aqui bem importante. E ainda dentro de instituições financeiras que você pode emprestar o seu dinheiro, a gente tem a letra de câmbio. Tiago, letra de câmbio, lembrei de dólar, é isso? Não. Letra de câmbio é você emprestar dinheiro para as financeiras. Sabe quando você quer comprar um carro e você vai lá, gosta do carro, e ele fala assim, olha, preciso agora arrumar um financiamento, e ele fala assim, olha, a gente tem uma financeira aqui, vamos dar uma olhada no financiamento para você, e você vai lá, financia o seu carro em suaves parcelas de 48 vezes, por 2.000, 2.500, 3.000 reais, isso é uma financeira. Aqui, muito cuidado, porque quanto maior a nossa taxa de juros, mais calote as financeiras tomam. E se a financeira está tomando calote, ela vai também dar um calote para o investidor, ok? Então aqui o risco de inadimplência, quando a nossa taxa de juros ela sobe muito, o risco de inadimplência, ele sobe na mesma medida. Então, por exemplo, imagine que você contratou um financiamento, as coisas começaram a apertar, a primeira coisa que você vai parar de pagar é esse financiamento. Então, as letras de câmbio ali, elas são perigosas porque ela tem, em cenários de Selic alta, elas têm uma grande chance de inadimplência. Agora a gente vai para o terceiro nível de renda fixa, que são os CRIs, os CRAs e as debêntures. Aqui a gente tem uma rentabilidade muito grande, mas um risco de calote muito grande também. CRI é um certificado de recebíveis imobiliários e o CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio, ok? Aqui basicamente você está emprestando dinheiro para empresas do setor imobiliário e empresas do setor do agronegócio. Vamos imaginar aqui uma construtora que fez lá, está fazendo um prédio na planta e ela foi lá, empacotou, fez todas as vendas, juntou o dinheiro e ela não quer parar só naquele prédio. Você concorda comigo que ela quer continuar construindo outros prédios? Só que qual que é o problema? Ela vendeu aquele imóvel, aquele espaço, aquele terreno, e ela vai receber em 48 vezes, em 60 vezes, em 360 vezes, e ela quer continuar construindo. O que essa empresa ela faz? Ela pega todos esses contratos que ela tem para receber, ela empacota e ela faz uma espécie que a gente chama de um produto que é securitização. Ou seja, ela pega esses recebíveis e ela fala assim, olha, dentro de 15 anos, 10 anos, eu tenho um valor XY para receber. Você consegue me adiantar esse valor hoje para eu continuar construindo? Isso basicamente é um CRI e isso basicamente é um CRA, tá? Então, CRI e CRA é você emprestar dinheiro para empresas. E debêntures é você emprestar dinheiro para grandes empresas. Então, a gente está vivendo um cenário em que a gente está vendo Grupo Pão de Açúcar, empresas de diversos setores quebrando. Então, aqui a gente tem uma rentabilidade muito grande. É normal você ver, por exemplo, você ver ali, e se eu emprestar dinheiro para esse CRI, para essa empresa, ela vai pagar o CDI mais 2%, CDI mais 3%. Por quê? O risco aqui, ele é um risco maior. Então, normalmente, nesse terceiro degrau, você tem ali prazos médios mais longos e você pode ter retornos ali pós-fixados, pré-fixados ou atrelados à inflação. Ok? Debêntures incentivadas, assim como uma LCI ela é incentivada pelo governo, quando a gente tem uma empresa que é de uma área em que o governo ele quer incentivar, ele quer fomentar negócios, tá? Com certeza, uma debênture incentivada ela é sim imposto de renda. Um adendo muito importante também. Tanto CRI, CRA e debêntures não tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? No CDB, em LCI, em LCA, no Tesouro Nacional, se essa empresa ela presta um calote até 250 mil por instituição e por CPF, você consegue ter o seu dinheiro de volta.
isso não acontece em CRI, em CRAs e debêntures, até porque a gente não tem a cobertura do FGC, ok? Então, esses são os 3 tipos de investimentos que a gente tem aqui em renda fixa. E você sabe que muitas das vezes uma pessoa, quando ela vai investir, ela tem a impressão que os investimentos delas não estão casados com os seus objetivos. Ou seja, ela muitas das vezes tem dúvidas se os ativos delas realmente vão fazer ela chegar naquele objetivo que ela tem em mente. E esse é um trabalho que um assessor de investimento ele faz. O assessor de investimento é uma pessoa que ele entende os seus objetivos e ele desenha junto com você um planejamento financeiro, aonde ele vai te orientar, ele vai te acompanhar, ele vai ser uma pessoa da tua confiança que vai colocar o ativo certo, no momento certo, na tua carteira. E se você quer a minha assessoria, de uma pessoa que fala simples, sem usar termos difíceis, aqui nessa tela eu coloquei um QR Code que vai direto para o meu WhatsApp. Ali você pode me chamar, a gente vai marcar uma chamada e vai conversar mais sobre os teus investimentos. A gente vai fazer um diagnóstico da tua carteira. Poxa, Thiago, eu já invisto, eu tenho dinheiro parado. Olha, Thiago, não sei aonde aplicar esse dinheiro. Thiago, analisa a minha carteira. Você pode contar aqui com uma pessoa da tua confiança que vai jogar limpo com você e que vai falar de uma forma em que você entenda. Perfeito? Então, turma, muito bom conversar com vocês sobre investimentos de renda fixa. No próximo vídeo aqui, tá? Vocês vão perceber que eu vou gravar num cenário aqui do escritório mesmo. E deixa aqui nos comentários as suas dúvidas e sobre o que mais você quer aprender sobre o mercado financeiro. Sou Thiago Henrique, assessor de investimentos XP, e conte comigo para os seus investimentos.